preparamos, compramos, é para quê? Ramadã. E ele viajou. E como sabia que temos um vizinho chamado Ramadã, quando chega, levou tudo, disse para o meu marido, disse para te dar essas. Ramadã ficou a agradecer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Em primeiro lugar, louvar e agradecer Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandar bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. Amém. As normas de convivência social. Como é que nós temos que conviver entre nós, pessoas? Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran: Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Foi Allah que vos criou e dividiu-vos em dois grupos. Um são descrentes e outro grupo é de crentes. O que nós aprendemos neste ayat, neste versículo, é que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos apelar a sabermos conviver entre nós. Allah criou esta face da terra e colocou aqui os kufares, os descrentes, e os crentes. E Allah subhanahu wa ta'ala, a sua misericórdia abrange a todos, crentes e descrentes. Wa rahmati wasi'at kulla shay. O rahma de Allah abrange tudo, abrange a todos. O sol, quando nasce, nasce para todos. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Quando chove, chove para todos. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Allah alimenta a todos. Aqueles que acreditam, aqueles também que não acreditam. Allah dá filhos a todos. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Esta é a regra universal da misericórdia de Allah. Wa rahmati wasi'at kulla shay. O rahma de Allah abrange a todos. Por isso, no Suratul Fatiha, nós repetimos um versículo que diz: Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, aquele que a sua misericórdia é para todos, crentes e descrentes. Ar-Rahim é aquele que a sua misericórdia somente
é restrita a um determinado tipo de pessoas. Allah é Ar-Rahman, que o seu Rahman é para todos, e é Ar-Rahim, aquele que também tem um Rahman específico, que somente vai alcançar aqueles que acreditam, que é o Jannah, o paraíso. O paraíso é somente para aqueles que acreditam. Só queria tentar situar aos irmãos que estão aqui, sabermos onde é que nós estamos, com quem estamos. Não existe melhor exemplo de seguir na convivência social fora do exemplo deixado pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Como é que o Nabi convivia com as pessoas? A minha, posso dizer, a minha vontade, eu como muçulmano, é de ver todos também muçulmanos. Acredito que também os irmãos têm essa vontade de ver todos obedientes, todos adorarem Allah, todos já irem para a mesquita. Essa é a minha e a sua vontade. Mas temos que saber uma coisa: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A nossa vontade está abaixo da vontade de Allah. O que eu quero está abaixo daquilo que Allah quer. Allah sabe por que criou-nos assim, crentes e descrentes. Sabe? Mesmo que a minha vontade seja essa, ver todos muçulmanos, todos obedientes, todos, masha'Allah, mas وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam convivia com as pessoas? Por isso, o Sagrado Alcorão nos dá essas diretrizes, como tratar as pessoas. Mesmo na fala, ao falar, Allah diz: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Quando forem a falar com as pessoas, não diz وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا, وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا. Diz وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Quando for a falar, seja lá qual for o tipo de pessoa que você está a interagir com ele, deve falar de forma afável. Deve saber se expressar. Deve saber tratar as pessoas. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Esta orientação que Allah deu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ser afável, ser benevolente com as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos, quando fala da essência do envio do Nabi sallallahu alaihi wasallam, diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Disse لِلْمُسْلِمِينَ só? Não. Disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ó Muhammad, nós te enviamos como misericórdia, como rahma, lil'alamin, para todo o universo. Animais, plantas, pessoas. Você é rahma, lil'alamin.
Você é Rahma lil Alamin. Para o universo. Temos que saber conviver com as pessoas. Não devemos somente olhar para nós. Temos que saber que onde eu estou, existem pessoas também que coabitam comigo. Têm mesmo os sentimentos que eu tenho. Sentem dor. Também têm compaixão. Sentem fome. Sentem cansaço. Não é só pensar para ti. Isto é que é saber conviver com as pessoas. O Sagrado Alcorão, caros irmãos, quando fala do convívio com as pessoas, as normas de convivência social, vamos, por exemplo, no Surat al-Hujurat. Surat al-Hujurat dá-nos claramente como é que você deve se lidar com as pessoas. Quando diz وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Não se espionar. Não fofocar. Não se difamar. Não se caluniar. São normas de convivência social. São regras de convivência social que o muçulmano deve conhecer. As regras de cidadania. Saber que eu, em primeiro lugar, sou servo de Allah. Allah me trouxe para uma missão. Depois, eu sou um cidadão. Existem regras, existem normas que eu devo obedecer para a boa convivência, para vivermos em harmonia entre nós. Vivermos em harmonia entre nós. E há uma coisa que nós, muitas das vezes, o Sheikh esclareceu isso, o Sheikh Ismail. Hoje, principalmente nós que somos jovens, porque temos um sangue muito quente, queremos aprender e implementar logo, sem olhar o contexto, a situação em que nós nos encontramos. O Din, al-Islam, tem duas coisas. Tem uma coisa que se diz al-Usul e tem outra que se diz, ou que se chama al-Furu'. Al-Usul, al-Furu'. Usul são aquelas coisas que não se alteram, não tem como alterar. Do mesmo jeito que era no tempo do Nabi, é assim. Ninguém deve ter a ousadia de dizer que não, temos que alterar. Isso é usul. Do mesmo jeito que foi praticado no Nabi, no tempo do Nabi, deve ser praticado agora. Sem acrescentar nem diminuir. Isto é o usul. Os salads são 5 salads. Não há que dizer que não, eu tenho muito imane, se aumentássemos os salads, serem 6, seria bom. Não. O salat de Dhuhr tem 4 rakats. Não há que dizer que tenho imane forte, vou fazer 10 rakats, porque não. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Não há que acrescentar nem diminuir. Assim como o jejum, o mês de Ramadã. Você não há de dizer, o Nabi jejuou Ramadã, mas podemos alterar. Além de estarmos a jejuar no Ramadã, estarmos a jejuar no Dhul Qa'dah. Não. Jejum obrigatório é no mês de Ramadã.
Isto é o usul, não se altera. O Hajj é feito em Meca, não há como. Mesmo que as circunstâncias façam como, não há alternativa. Dizer que não, por causa disto, então podemos alterar, além de se fazer em Meca, temos que fazer em outro sítio. Não, não se altera. É usul. E existem furu, ramificações. Isso pode se alterar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, Allah tornou haram o porco. É haram. Ninguém pode dizer é halal. Este é o hukumo do porco. O porco é haram. É regra. Mas de acordo com as circunstâncias, pode ser permitido você tomar alguma coisa por causa de uma outra situação que você tem que salvar. Aí olha-se de questões de prioridade. Você está com muita fome, está faminto, chega numa zona, não tem como, corre risco de vida. E porco é haram. Você bate numa porta de alguém, estou com fome, ele diz, só tenho porco só. Agora, entre você comer porco que é haram e salvar a sua vida, o que é prioritário aqui? Então, dá-se a prioridade o salvamento da vida. Come de acordo para você salvar a sua vida. De acordo com as circunstâncias. Roubar é haram. Mas você está com muita fome. Lá, não sei, estavam a te perseguir ou estava a sair de onde? Está numa floresta, encontra a machamba do dono. O dono não está lá. Tem lá amendoim, tem mandioca. Você está com muita fome. Tira mandioca, coma. Mata a sua fome. Prossiga com a sua viagem. Aqui olha-se para prioridades. Está para dizer que, caros irmãos, nós muitas das vezes cometemos um erro. Por quê? Porque queremos levar a 100% fatwa da Arábia Saudita e queremos implementar em Moçambique. São contextos muito diferentes. Moçambique, a legislação em Moçambique não é Corão. Mesmo que você diga, não, Sheikh Fawzani falou, Sheikh Ibn Uthaymeen falou, Sheikh Ibn Baz disse, mas ele disse num contexto próprio, na terra dele, lá na Arábia Saudita. Agora você está num outro contexto. Será que isso é aplicável? Você tem que levar fatwa a 100% da Arábia Saudita. Quem diz Arábia Saudita é um exemplo. Aplicar num contexto diferente. É aqui onde nós temos que saber aquilo que o Sheikh estava a dizer. Não sou eu, não é o fulano, mas existem regras. Para ser mufti, para ser mujtahid, para ser isso. Então precisamos de saber isso. A nossa juventude muitas das vezes se perde. Começamos a perder respeito às nossas autoridades. Começamos a faltar respeito as nossas lideranças, porque começamos a criar um ambiente de desentendimento, até parecer que os muçulmanos são contra a convivência pacífica. Por quê? Porque não percebemos esta parte. Não percebemos esta parte. Então, por isso, caros irmãos, eu muitas das vezes tenho dito que se o Nabi estivesse em vida hoje, até alguns dos nossos irmãos poderiam chamar do Nabi sallallahu alaihi wasallam de kafir até. Por quê? Porque o Nabi convivia com as pessoas, visitava um doente que não seja muçulmano. O Nabi, quando estivesse aflito, precisar de qualquer coisa, batia à porta de um que não é muçulmano, pedir ajuda. Estou a pedir-me emprestar isto.
estou a pedir-me emprestar isto. O Nabi fazia. Até chegar ao ponto de, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam perdeu a vida, ele tinha um instrumento dele que havia penhorado no judeu, porque queria comida. Estava com fome e tinha um seu instrumento, escudo, e foi penhorar num judeu. Estou a pedir-me dar farinha, fique com este meu escudo, depois de eu, quando tiver dinheiro, venho pagar. Transações. Fazia com os não muçulmanos. O Nabi deixou Abu Bakr, que tinha dinheiro, deixou Uthman, que tinha dinheiro, deixou Abdurrahman bin Auf, que eram sahabas ricos, que até podia ir ter com eles, que estou a pedir, dá. Mas deixou eles, foi ter com um judeu. Qual é a mensagem que o Nabi queria nos transmitir? Deixou sahabas que tinham dinheiro, foi pedir um empréstimo a um judeu. Qual é a mensagem que o Nabi queria nos transmitir? Convivência pacífica. Convivência harmoniosa entre nós. Mesmo assunto de jihad, como outros dizem, qutuluhum, uduakum. Esses. Mas como? Esses versículos todos, Allah diz, فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ. Sempre. Allah diz, se eles começarem, se eles vos começarem, respondam. Se eles vos começarem, respondam. O que quer dizer com isso? فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ. Outros dizem, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. Termina por aí. E não termina o versículo. Allah diz, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. Depois, kama. Veja, kama. يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. É resposta. Se eles vos provocarem, vocês também. Kama significa, se não vos provocarem, devem criar espaço para um convívio pacífico. Inshallah. Alguém disse inshallah? Devem criar espaço para uma convivência harmoniosa, para uma convivência pacífica. Só isso. Então não é só dizer waqatilul mushrikina kaffa, Allah já falou. Termina o versículo. Termina o versículo. Então o nosso maior problema é esse. Queremos só recitar aonde nos interessa. E não terminamos o versículo. Por isso, eu disse, queria que todos fossem muçulmanos. Como irmão também gostaria. Por isso Allah diz, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. O fato deles não seguirem o mesmo caminho que vocês seguem, então isso não deve vos levar a cometer injustiça para aqueles que não estão na mesma religião como vossa. Por isso nós dissemos, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Você tem que pedir orientação. Você não pode pensar que já está garantido o Jannah. Por isso Allah ensinou-nos sempre em cada rakat de salat, repetirmos sempre este surat. Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina. Você podia perguntar, se eu já estou orientado, por que tenho que sempre repetir? Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim. Porque não se sabe. Mesmo você se achando orientado, deve sempre
constantemente pedir a orientação a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir a orientação. Nós, muçulmanos, temos que ser os promotores, os pacificadores. Onde há muçulmano deve ser um lugar com maior tranquilidade, com maior harmonia, porque temos ferramentas que nos ensinam a harmonia. Temos ferramentas que nos ensinam o convívio, a convivência pacífica. Temos Coran, temos Sunnah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam vinha e recebia as comitivas, as comissões que eram enviadas pelos reis. Até algumas delas o Nabi recebia-os dentro da sua mesquita. Conversava. Para dizer que quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca para Medina, lá haviam várias confissões religiosas. Alguns eram judeus, outros eram cristãos. O que o Nabi fez? Chamou a eles todos. Vamos. Existe este estado que o profeta constituiu. O primeiro estado muçulmano constituído foi aquele que o Nabi sallallahu alaihi wasallam constituiu em Medina. Chamou Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Al-Aws, Al-Khazraj, alguns. Chamou-os. Vamos. Nós temos esta terra chamada Medina. É obrigação de todos nós defendermos esta terra. Seja judeu, seja cristão, seja muçulmano, temos que defender esta terra. Este Estado, de qualquer tipo de agressão. Se existir alguém que venha nos agredir, aí todos nós, sem olhar para a religião de ninguém, temos que ir contra esse inimigo. Todos assinaram aquele acordo. Aceitamos. Todos assinaram. Porque temos alguma coisa que nos une, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico, Medina, é de todos nós. Todos vivemos aqui. Então não vamos permitir que alguém venha causar estragos. Não vamos permitir que alguém venha criar desunião entre nós. E todos assinaram. Lealdade. Só que, infelizmente, existiram algumas tribos que mais tarde, por influência de outras culturas, de outros que eram hipócritas, que ficavam até ali mesmo em Medina, que se escondiam, violaram o acordo, aliaram-se ao inimigo, daí o Nabi ia combatê-los, porque esses constituíam uma ameaça para todos, não estavam a respeitar as normas de convivência social, aquelas que foram acordadas anteriormente. É obrigatório a pessoa. Daí, o Nabi não tinha outra opção senão expulsá-los de Medina. Expulsou-os de Medina. Só que muitos não sabem. Dizer que o Nabi andou a expulsar aqueles que não eram muçulmanos da Medina. Mas por quê? Porque eram traidores. Escondidamente se aliavam com o inimigo. Então constituía uma ameaça para aquela sociedade em Medina. Razão pela qual o Nabi alayhi salatu wassalam, ele como estadista, como chefe da nação,
expulsou-os. Eis a razão. E nós temos este espaço geográfico que nos une, que é Moçambique. Moçambique é dever de todos nós, muçulmano, cristão, judeu, seja lá quem for, defendermos esta terra. Allah quis que nós nascêssemos aqui em Moçambique. Você escolheu nascer em Moçambique? Ninguém diz que eu escolhi nascer em Moçambique. Allah quis que fôssemos moçambicanos. Assim Allah quis. Então, temos que defender esta terra. Não aceitar qualquer tipo de atitude que venha pôr em causa a nossa convivência pacífica, a nossa convivência harmoniosa. Não é bom assim que estamos aqui a ouvir palestra, não é bom. Há outros que dizem, é arrebentar-me que mumule. Você conhece o que é guerra? Tempo de guerra, vamos fazer salat al-fajr em Jamá. Havemos de ir à escola. Havemos de ir ao mercado vender. Tudo fica comprometido. Então, o nosso comportamento vale muito. Temos que respeitar as normas, as regras de convivência pacífica. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam, assim como o Nabi fazia. Se nós seguirmos o que o profeta fez, jamais estaremos perdidos. Nunca. Sabe? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Ahlul Kitab, judeus e cristãos, orienta-nos a ter um tratamento diferente. Por exemplo, Allah proibiu-nos de comer um animal que foi degolado por um mushrik. Mushrik. Allah proibiu-nos de casar com mushrika. Mas quando fala de Ahlul Kitab, sempre abre uma exceção. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amuhum hillun lakum. Wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min, por aí, aquelas que foram concedidas o leão. Quando fala já no casamento, aquelas foi-vos permitido casar com mulheres castas, muçulmanas, aquelas que são castas e aquelas que são castas do Ahlul Kitab. Sempre quando fala de Ahlul Kitab, Allah abre uma exceção. Quer criar um convívio harmonioso. Não que Allah está a dizer que nós acreditemos naquilo que eles acreditam. Naquilo que eles acreditam. Depois chega alguém e diz, não, Sheikh, Allah, os cristãos de hoje, os judeus de hoje, são diferentes daqueles judeus, daqueles cristãos daquele tempo. Qual é a prova que diz que são diferentes? Porque ele diz, não, os cristãos de hoje dizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos daquele tempo também diziam. Por isso Allah diz, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Eles também diziam, thalithu thalatha. Este assunto de nome do Pai, Filho e Espírito Santo não é de hoje. Você vai me dizer que este versículo foi revelado hoje. Foi revelado naquele tempo. Mas mesmo assim, Allah permitiu que comêssemos a comida deles. Allah sabe por quê? Não entrar e tentar filosofar, não. Os cristãos daquele tempo e hoje são diferentes. Não há diferença. Daquele tempo também diziam. Por isso, Allah revelou este versículo.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Este versículo foi revelado naquele tempo. Por isso, precisamos de perceber o nosso dino. E tudo isso, infelizmente, é por causa de nós não conhecermos a essência do dino e não cumprirmos à risca aquilo que são os ensinamentos do dino. Então, temos que criar este ambiente de convívio. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de convívio, diz o seguinte no Corão: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Vocês não podem insultar aqueles que adoram outra divindade além de Allah. Por quê? Por que Allah diz que vocês não podem insultar a eles? Porque Allah reconhece que eles são, como diz Magaia, amiga best, são best. Quando Allah diz vocês não podem insultar, tá. Estou a receber aqui que faltam 25 minutos. Este é 2, né? Por que Allah diz não insultem aqueles que adoram a árvore, adoram a campa, adoram? Por que proibiu não insultar? Teria dito: "Vão, insultem a eles. Por que adoram fora de mim? Insultem, apedrejem a eles, combatam a eles." Por que não insultem a eles? Por quê? Quem pode explicar? A resposta está no Fayasubullah Adewan. E você, ele, quando você vai insultar aquele que é mushrik, que adora campa, que adora árvore, pedra, não que você está a reconhecer o que ele adora, não. Você sabe que ele está no bate. Por quê? O maior medo é que ele, depois de você insultar a ele, ele vai insultar Allah. Vai insultar Allah. Por isso essa questão, muitas das vezes, de debates, não sei o quê, eu não encosto muito nesse assunto de debate. Ir na televisão ou num campo, começar a debater, porque Jesus... Por quê? Esses debates, muitas das vezes, o que temos assistido, aqueles começam a insultar Allah. A culpa é de quem? É sua. Você vai falar mal de Jesus, você vai falar mal daquele que adora Maria, ele sai com raiva e vai insultar Allah. O que temos assistido. E só que muitos não percebem o perigo disso. Por isso Allah, quando fala de debate, só abriu uma pequena brecha. Diz: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idatil hasana." Depois diz: "Wajadilhum billati hiya ahsan." Quando for a fazer debate, mujadala, deve ser billati hiya ahsan. E isso não é para qualquer um. Então, não fica bem às vezes irmos na televisão. Eu não encosto muito nisso. Ir na televisão, você começa a insultar aquele pastor, começa a insultar, ele sai com raiva, vai insultar Allah, começa a insultar o profeta, como temos assistido. Profeta a ser insultado. A culpa é de quem? É sua. Você está a insultar a ele também. Ele começa a insultar: "Vosso profeta também era isto, vosso profeta também, esse é Maomé." A culpa é de quem? Você que provocou. Então temos que ter muito cuidado a forma de convivência pacífica. Não chegamos até lá em que vamos abrir debates, começar a insultar o outro. E começam a insultar o profeta, começam a insultar o Islã, começam a insultar o Corão, começam a insultar Allah, começam a insultar tudo. Era antes de ver, faltam 5 minutos. Começam a insultar tudo. Então, caros irmãos, temos que saber conviver.
Para ser dito que você é imã, não precisa ser duro. Walau kunta faddan ghalido al-qalbi, a dureza muitas das vezes afugenta. Lam faddu min hawlik, afugenta as pessoas. Que rir ali que mim? Rir ali que como? Senão vão pensar, por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala orienta-nos dessa forma. Há muitos versículos no Sagrado Alcorão, só por causa do tempo, vamos somente os 5 minutos que ainda restam. Vamos falar de como receber o mês de Ramadã. Todos nós gostamos de Ramadã. Quem é Ramadã aqui? Quem não gosta de Ramadã? Quem é nome dele é Ramadã? Nome dele é Ramadã. Quem? Esse é. Te gostamos muito. Te gostamos muito, irmão Ramadã. Muito mesmo. É Ramassane ou Ramadã? O que nós temos que fazer, muitas das vezes, preparar-se para o mês de Ramadã, não é preparar farinha para a badia, preparar não sei o que, como nós pensamos. Outro diz, não vou jejuar porque não tenho nada para comer. Ainda bem, como não tem nada para comer, jejua, não é isso? Afinal, jejum é para comer ou é deixar de comer? Deixar de comer. Então, não há argumento aqui para que não Ramadane, agora, ainda bem, como você não tem nada para comer, jejua. Não é juntando isto ou aquilo. Preparar-se espiritualmente. Por quê? Essa coisa de preparar comida, não sei o quê. Isso ocupa-nos muitas das vezes e deixamos aquilo que é o essencial. Ramadã é para mudar. Para nos tirar do pior para melhor. Aquele que era mau para ser bom, ser generoso. Ramadã não vem nos ensinar a sermos avarentos, vem nos ensinar a sermos generosos. Ramadã vem nos ensinar valores éticos, valores de cidadania. São ensinamentos de Ramadã. Então nós deixamos o objetivo e nos ocupamos mais naquilo que não é objetivo. Comida, roupa, muita coisa. Não é isso? Então prepara-se espiritualmente. Agora estamos no mês de Sha'ban. O mês de Sha'ban serve mesmo para se preparar para o mês de Ramadã. Usama bin Zaid, só para terminar, radiallahu anhu, ele disse: Qultu, ya Rasulallah, lam araka tasumu akthara min siyamik, akthara mimma tasumu fi Sha'ban. Quer dizer, depois de Ramadã, o mensageiro de Allah, nunca te vi a intensificar jejum fora de Sha'ban. Por quê? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: este é um mês em que muita gente está distraída. Porque estão a sair de um mês, Rajab, que é um mês sagrado, e está a aparecer também o mês de Ramadã, que é um mês abençoado. O mês de Sha'ban, as pessoas ficam distraídas. As atenções ficam viradas para o mês de Ramadã. Se esquecem que o mês de Sha'ban também é muito importante. O Nabi jejuava. Então serve de preparação. Porque você vai jejuar o mês de Ramadã. E o mês de Sha'ban também tem outra particularidade. É que o balanço anual é feito no mês de Sha'ban. Nós temos balanço semanal,
que é feito nas quintas-feiras, e temos balanço anual, que é feito no mês de Sha'ban. Significa, as ações anuais que nós fizemos durante o ano são apresentadas perante Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Sha'ban. É o mês de balanço. E o Nabi disse, e eu gosto, que os anjos que levam as ações para apresentar a Allah, levem também o meu jejum. Me encontrem enquanto estou de jejum. Por isso, a preparação do mês de Ramadã para receber não é juntando comida. E nós passamos muito tempo, mesmo no mês de Ramadã, principalmente as senhoras, passam mais tempo na cozinha desde de manhã e se esquecem de fazer istighfar, ler o Corão, não sei o quê. Nos concentramos mais na comida. Nos concentramos mais na comida. Não é assim. Só mesmo para terminar, porque e eu vou falar em pé para acreditar mesmo que estou a sair. Havia um senhor. Esse senhor acabava de se casar. E aquele nosso hábito, quando aproxima o mês de Ramadã, tem que casar, tem que fazer isto. Porque aproxima o mês de Ramadã, o senhor foi casar e uma que não era, acabava de abraçar o Islã, não sabia, não estava muito informada sobre as questões de Ramadã e não Ramadã. E comprou, essa maneira de se preparar, comprou farinha, muita coisa, foi no shopping, lá tudo, comprou muita coisa. E ele, como viajava muito, depois de uma semana, e conheceu a vizinhança, tudo, um dos vizinhos se chamava de Ramadã. Então o homem disse, eu estou a viajar, provavelmente chego quando o jejum iniciar. Tudo que isso aqui que preparamos, compramos, é para quem? Ramadã. Ela, é para Ramadã. Tá bom. E ele viajou. E como sabia que temos um vizinho chamado Ramadã, quando chega, levou tudo, disse para o meu marido, disse para te dar essas. Ramadã ficou a agradecer. Então, senão nós corremos esse risco. Vamos comprar nossas coisas e o irmão Ramadã aqui é que sai beneficiado. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.